Provérbios, capítulo 7, verso 6 a 10. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. Esse trecho, ele dá a ideia de que os vizinhos estão olhando, de que tem pessoas observando o comportamento desse jovem. Especificamente, são alguns jovens, vi entre os ingênuos um que não tinha juízo. Então, no meio do grupo, tinha um que se destacava por sua tolice. E a gente vê que ele tá nervoso, né? Tá pra lá e pra cá, tá ansioso. Ele ia pra casa da mulher prostituta, imoral, estranha, adúltera, todos aqueles adjetivos pejorativos que nós encontramos no livro de Provérbios, para indicar a mulher que não é direita, que não é decente, que não é a esposa, que não é uma mulher de Deus, enfim, que não dá um bom testemunho, que não tem uma boa reputação. Então, ele buscava esta mulher e estava indo para casa dela. E chama atenção o horário. Quem quer fazer coisas erradas quase sempre busca o anoitecer, o crepúsculo, a noite, a escuridão, as trevas. A Bíblia diz que é porque não querem que as suas obras sejam denunciadas. Ele se aproxima desta mulher. Ele quer ter o máximo de intimidade com esta mulher. E esta mulher, eu estou falando assim, né? Ela usa roupas provocantes. E ela tem um coração malicioso. Ela se aproxima dele e ele se aproxima dela. Aqui eu quero falar sobre algo que chama-se espaço vital. Cada um de nós tem como se fosse uma redoma, um campo que varia de 10, 15, 20, 30 centímetros, depende da pessoa. Que se alguém invade esse espaço, que é considerado, chamado, identificado como espaço vital, a gente se sente agredido, assediado, desrespeitado, ameaçado. É quando uma pessoa se aproxima de ti. Deu pra entender? Eu consegui explicar direito? Então imagina assim, alguém chega muito perto, se aproxima demais de ti. E isso, quando é uma pessoa que a gente ama, que a gente tem intimidade, isso é tranquilo. Isso é agradável, prazeroso, é satisfatório. Quando é uma pessoa estranha ou uma pessoa perigosa, isso já faz com que o coração dispare, já faz com que a pessoa tenha medo, se sinta mal. Então, quando se usa essa expressão de que ela se aproximou dele
e ele se aproximou dela é neste sentido, no sentido de que a barreira foi quebrada, o limite, a cerca, a grade, o muro. Vocês estão entendendo? Parece que eu tô falando meio com enigmas, né? Mas é porque eu não quero entrar em muitos detalhes, né? Porque eu não posso entrar em muitos detalhes. Mesmo o texto sendo explícito, eu consigo entender claramente o que está sendo dito aqui, certo? Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. Astúcia no coração é malícia, é má intenção, é querendo fazer alguma coisa. E aí depois, se tu continuar lendo, né, tu vai ver o que aconteceu. Tu vai entender tudo o que aconteceu, certo? Mas vamos voltar para o espaço vital. Isso a gente pode observar. Quando uma pessoa está com uma má intenção, eu não estou falando agora de violência, de roubo, de crime. Eu estou falando de sedução, de má intenção, de astúcia, neste sentido, que é o sentido do texto, a mulher imoral. Às vezes, uma pessoa estranha se aproxima da gente de uma forma errada, ou às vezes uma pessoa conhecida e tu te sente invadido. Muitos abusos, muitas coisas que são ofensivas, desrespeitosas, o primeiro sinal é essa aproximação. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, uma pessoa bem intencionada jamais vai ultrapassar esta barreira. Como eu estou dizendo, depende de pessoa para pessoa. De 10, 20 ou 30 centímetros. Jamais. Uma pessoa educada, uma pessoa respeitosa, jamais vai invadir esse espaço vital que nos circunda. Não é só na frente, é do lado, é atrás, entende? Tem que haver uma permissão para se aproximar. Posso me aproximar? Tinha uma brincadeira que era assim, posso me aproximar? É mais ou menos isso. Então, onde é que eu quero chegar? Que às vezes, no teu local de trabalho, onde tu estuda, infelizmente, às vezes até na igreja, num ônibus, num avião, num supermercado, qualquer lugar, num elevador, numa escada ou numa esteira rolante, pessoas que se aproximam com malícia, com astúcia, com má intenção. Então, isso já demonstra algo ruim, algo negativo. E tem pessoas que fazem isso. E muitas vezes as vítimas são as mulheres. É um assédio, é um tipo já de bote, de querer atacar. Então, tudo isso é para explicar esta expressão ali, de se aproximar, de que há algo entre duas pessoas que não deveriam estar privando dessa intimidade. Será que eu expliquei? Será que vocês entenderam o que eu estou falando? Então, era uma mulher, esta mulher que a história conta, ela era casada, ela estava na sua casa. E os rapazes, né, estavam ao redor. E um específico, estava desesperado para encontrar com essa mulher. Certo? Explicado? Então tá. Vamos para o 13. Ela agarrou o jovem, esse, o mais sem juízo, e o beijou. E com maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos, por isso saí ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo.
Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos, amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro e não voltará para casa antes da lua cheia. Ou tem uma tradução que diz antes de um mês. Significava que o marido ia ficar um mês fora. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. Então, depois que tu derruba, ultrapassa o espaço vital, todo o resto é consequência. Acho que agora ficou claro. É como a história do cachorro. O cachorro não sai e te morde. Ele te olha, ele rosna, ele mostra os dentes, ele muda a posição, o formato das orelhas. Ele tem toda uma demonstração que vai te atacar, que vai te morder. E muitos latem antes. Então, o pecado, esse tipo de pecado sexual, de adultério, de promiscuidade, tudo que nós falamos já em outros vídeos, ele não começa assim, de uma forma abrupta e direta. Não. É aos poucos. E o primeiro passo é essa aproximação que não deveria acontecer. Uma mulher casada com um homem que não é seu marido. Então, depois que é quebrado esse primeiro obstáculo, vamos dizer assim, aí vem o quê? Ela abraça, ela beija, tem o toque físico. O rapaz, o jovem, a carência, né? Sem juízo, não tinha bom senso, era ingênuo, inexperiente. Então a gente imagina o quê? O que a palavra está nos dizendo? Que havia uma inocência da parte dele. Que ele deveria ser um jovem puro, inexperiente. E ela, né? Tudo isso. Ela não tem vergonha. Aqui fala do descaramento. O que é isso? Não tem domínio próprio, não tem autocontrole. Nada disso. Nenhum tipo de freio, nenhum tipo de bom senso, de lucidez. E a Bíblia fala que ela começou essa sedução com palavras agradáveis, com elogios, capturando, prendendo, amarrando a presa, né? Vamos para o 25 a 27. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. A primeira coisa que se desvia é o coração, porque o coração ele é enganoso, ele é terrivelmente corrupto, totalmente corrupto, enfermo. As pessoas falam que ficam adoecidas, estão apaixonadas, não conseguem mais viver, né? Estão submetidas àquela paixão, àquele impulso do coração. E a Bíblia nos alerta que nós não devemos confiar no nosso coração. Não devemos viver por essas paixões, porque elas tiram totalmente o entendimento, o discernimento, a capacidade de raciocinar, de tomar uma decisão. Não, é um impulso, é como se viesse uma onda e te arrastasse. E o fim é ruína. Aí ele diz, muitos são as vítimas dessa mulher. E claro, de novo, tá falando de mulher, mas isso também se aplica ao homem.
O ser humano é tentado, é seduzido, ele facilmente é enganado por seus sentimentos, por suas emoções, impressões, paixões. E a Bíblia diz que isso leva à morte, à sepultura, a algemas, correntes, ataduras, prisões, cárceres. O que quer dizer isso? É uma pessoa que não pode ir e vir, não consegue sair daquilo sozinha, ela fica atada, amarrada, presa. Tem toda uma questão espiritual. E vocês prestaram atenção quando ela falou dos sacrifícios, das ofertas? Então, quem estudou, quem participou da série dos personagens bíblicos, viu quantas vezes foi mencionado esse problema de que a impureza sexual está muito aliada à idolatria, a culto, a feitiçaria, a envolvimentos, a questões espirituais muito sérias. Então, aqui tá vendo? Ele foi amarrado, ele foi atraído, seduzido, amarrado, preso a esse tipo de situação. E o que acontece? Por que isso é tão grave? Por que algumas pessoas dizem que não, isso é natural, isso aí é fisiológico, sabia? Não, isso não é pecado, isso é fisiológico. Isso aí é como comer, dormir, beber água, é do corpo, é da natureza, é do metabolismo, é do organismo. As desculpas são inacreditáveis. Só vou dizer, o ser humano é um animal, ele tem os seus instintos primitivos e tal. Não é assim para nós. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo, santuário, casa, habitação, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Olha o pecado de Salomão. Ele construiu o templo, ele edificou uma casa ao Senhor. E talvez ele achou que Deus habitasse ali, ponto. Mas nós somos a habitação preferida, a casa favorita de Deus. Toda a obra de Jesus foi para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo em nós. E como que nós vamos agir desta forma, tendo o Espírito Santo em nós? Como que um Espírito que é santo vai habitar numa casa suja, num templo entulhado, num santuário profanado? Então, tanto o rapaz ingênuo quanto a mulher adúltera, né? Ambos não honravam seus próprios corpos. E ela, sendo casada, ainda tem a figura do marido, que a gente viu. Que depois, se o marido suspeita, tem ciúme, se vinga, a coisa é uma tragédia, uma desgraça. Então, quem pode nos livrar dessas tentações? É a presença do Espírito Santo em nós. Ele nos dá santidade, ele nos dá domínio próprio, ele nos dá autocontrole, ele nos dá bom senso, ele nos dá sabedoria, capacidade de discernimento. Mas eu volto a repetir, não começa grande, começa pequeno. São pequenas concessões. É um olhar, é uma conversa, é uma aproximação, que eu tentei explicar o que é essa aproximação, esse espaço vital, que tu não pode começar. São degraus. Tu vai subindo um, vai subindo dois, quando vê, tu já tá dentro da casa dela. Então, não podemos abrir ou dar concessões, porque este é um pecado muito sério, muito perigoso, que Salomão caiu justamente nesse pecado.
Esse foi o capítulo 7.